Abrindo de novo. Pra gente ver se vai ficar melhor, porque tava falhando. Vê aí agora. Já tá. E agora, povo? Agora eu tô te escutando, mas não tô te vendo. Deixa eu esperar aqui, ver se atualiza. Tá me vendo agora? Não, mas pode ir. Tá dando certo agora? Mas cadê vocês? Sim. Vocês estão me Então, já vendo? tá. Tá te vendo normalmente. Não, mas não é questão desse não. Nada ainda? Não. Se você sair e entrar de novo, pra gente ver aqui, que não tá aparecendo nem pra te convidar. Então vamos sair de novo. Apareceu o convite agora? Agora deu certo. Aí, Ah, que o vídeo não estava ativado, aí tava só a voz. ele lá. É aqui. Agora sim, não estava dando para entender a voz. Então vamos lá. Mas Vamos. ela diz assim que ri muito, mas o fruto é alegria, né? A alegria é um fruto e ele tem que ser visível. Onde é que tu É. abre os frutos ficam escondidos? Não é verdade? Deus nos deu uns Bem-aventurado. dentes tão bonitos para sorrir, ué. Hein? Deus nos deu uns dentes maravilhosos para sorrir, ué. É, Deus é lindo demais, né? Então, como eu estava dizendo, para não tomar tanto tempo de vocês também nessa participação aí, tudo que a gente precisa está na Bíblia. É o manual que a gente tem. É a própria palavra de Deus falando através de tudo aquilo que está colocado, né? E às vezes a gente tem realmente sufocado essa palavra, a gente tem escutado as vozes erradas, a gente não tem guardado essa palavra no nosso coração, porque essa é a instrução que o Senhor Deus nos dá, né? Que a gente tem que guardar essa palavra no nosso coração. Não é em qualquer lugar onde o vento vai, leve ela e a gente não encontre mais. A gente tem que ter esse bom depósito. A palavra ela tem que estar dentro de nós, guardadinha, sempre com um bom depósito. Por quê? Porque ela não perde a validade, ela não perde o valor dela de forma nenhuma. Sempre que a gente precisar, a gente vai saber onde vai encontrar, porque ela já vai estar guardada dentro do nosso coração, dentro de nós, né? Então, muitas vezes a gente tem escutado as vozes erradas. Muitas vezes a gente tem parado pelas circunstâncias, o que elas têm dito ao nosso respeito, pelas pessoas, o que acham, o que deixam de achar, pelo tempo, né? Por alguma atitude, seja ela expressa ou não. Enfim, tantas coisas a gente tem colocado no lugar da palavra. Quando a palavra diz que ela tem que ser a prioridade, e o que ela diz é o que está valendo em nossas vidas. O que ela fala de nós, né? O que ela diz que a gente pode fazer através dela e por ela. O que ela nos garante que nós somos nela hoje. O que é que elas nos dá como garantia que se a gente usar ela vai acontecer. Primeiro Deus fala que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele garante que a palavra dele tem um fim proveitoso, ou seja, ela vai sair e ela vai produzir o fruto para qual ela está sendo enviada, seja qual for a circunstância e situação. Não é verdade? Então, se eu estou falando a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando essa palavra. Então, hoje eu posso olhar para a minha necessidade e dizer: haja, aconteça, mude. Eu não aceito você. Por quê? Porque o Senhor
conheço o que a palavra está me garantindo, através dela, eu vou andar sobre o que ela fala. Se a palavra não mudou, se Deus não mudou, se ela continua vida, cheia de vida, ela tem poder para transformar toda e qualquer circunstância. Então, é uma arma poderosa. Se a gente for parar para analisar, a gente tem procurado tantos tipos de armas, a gente tem procurado pessoas que não são boas associações, infelizmente, né? Não sabe dar um bom conselho, não sabe dar um bom direcionamento, né? Muitas vezes a gente tem procurado em fontes erradas, e eu volto a falar nisso porque nós somos rápidos. Nós somos daquela geração que a gente quer ainda o prato pronto. Se eu fizer para você é melhor, porque você não dá nenhum trabalho de você fazer. Mas com Deus não é assim. Deus fala que a gente tem que cavar poços. A gente tem que construir com Ele, porque afinal de contas nós somos cooperadores com Ele. Tudo Ele já fez. Ele já declarou lá em Gênesis que tudo já estava feito. Existe um plano a mim, a meu respeito e ao respeito de vocês aqui. E são planos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Mas percebe que se eu não andar alinhado com essa palavra, se eu não andar afirmado com a vontade dele, com aquilo que ele disse que eu posso, eu tenho, eu sou, eu estou procurando atalhos, eu estou procurando caminhos que estão me desviando. E muitas vezes meus olhos espirituais eles se tornam cegos. Eu começo a esquecer que o mesmo Deus que fez no passado, ele continua a fazer, né? Os discípulos eles andavam muito com Jesus, eles presenciaram muitas curas, muitos milagres, né? Viram tantas situações, a Bíblia relata tantas coisas que pessoas andaram em cima da palavra. Pedro teve que andar, Pedro mesmo foi uma pessoa que olhou para Cristo e disse, olha, eu não me estou vendo com condição nenhuma de andar nesse mar não, porque isso parece loucura. Até onde eu me entendi, gente, é lógico que eu estou parafraseando, não está dessa forma na Bíblia, mas ele mesmo, eu acho que ele olhava assim para Jesus e disse assim, ó, parece loucura. E de fato é, aos meus olhos, aos olhos naturais de qualquer pessoa, andar sobre as águas. Mas tu não está me dando uma palavra, então sobre essa palavra eu vou depositar minha confiança. Porque eu sei, eu te conheço, eu sei que você é poderoso para cumprir o que você está me dizendo. Ele começou a andar, mas ele se distraiu. No meio do caminho ele se distraiu, ele teve medo, ele foi olhar o tamanho das ondas, ele olhou o cenário que estava ao redor dele. E muitas vezes a gente também está sendo Pedro. Por outro lado, muitas vezes a gente também está sendo feito o centurião, que quando estava naquele tumulto de muita gente em cima de Jesus, querendo cura, querendo isso, querendo aquilo, ele mesmo só chegou para Jesus e disse assim, basta só uma palavra. O senhor nem precisa ir na minha casa, porque eu sei que por palavra ela tem poder para ir e fazer aquilo que eu não vou fazer, né? E foi quando o próprio Jesus olhou para ele e disse, nunca vi tamanha fé, né? Então, assim, tantos outros exemplos tem, né? E hoje a gente está nessa nova aliança, a gente está nessa linhagem. E por que nós mesmos não construímos os nossos testemunhos com Deus? Porque muitas vezes a gente está pronto a aplaudir, né? A ser beneficiado com os testemunhos dos outros e a gente mesmo não criando os nossos. Algo que está disponível pela palavra. Se a palavra dele não volta vazia, se existe todo o poder, como mesmo minha mãe começou a falar aqui em Gênesis, né? Estava tudo sem forma e vazia. E muitas vezes diante de nós está tudo sem forma e vazia. Mas o Espírito está lá. E não vai ser o Senhor que vai dizer, haja luz, aconteça, seja agora. O Espírito Santo está lá, porque ele subiu. Mas a gente não ficou sozinho. Então, o Espírito Santo, ele é educado, ele só precisa que a gente pegue junto com ele e chame ele. Então, ele está ali pronto, somente está aguardando. Então, foi quando o próprio Cristo, através da própria palavra lá em Gênesis, ele relatou, haja luz. Ele liberou a palavra, mas quem trouxe o poder de trazer à luz a manifestação de tudo aquilo foi o próprio Espírito, que hoje está dentro de nós, né? Usando a própria palavra dele. Então, nós carregamos um poder muito grandioso. Nós carregamos uma arma muito poderosa, infalível, indestrutível. Uma palavra que, se a gente realmente se dedicar a entender qual é a vontade do Senhor através dela, para mim, para a vida de vocês, a gente vai ter resultados. Porque ela é produtiva, sabe? Mas tudo isso depende da sede da nossa fome. Tudo isso depende da nossa maneira de buscar Ele. Ele mesmo disse, me buscar, você vai me encontrar. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, vai se abrir, né?
Então, está disponível para a gente. A hora que a gente quiser chegar, a gente encontra. Seja para cura, seja para necessidades, seja para qualquer área da nossa vida. Família, criação de filhos, portas abertas. Seja qual for a área da nossa vida, existe uma palavra específica para aquilo. Leila, eu não conheço. E aí? O problema está com Deus, está com o Espírito Santo? Não. Está com a nossa, sabe o quê? Com a nossa comodidade, com o nosso comodismo, sabe? De não procurar entender o que ele está falando e o que ele garante para nós. Se hoje, vou me dar um exemplo bem claro, se hoje eu chego lá no armário da minha casa e vejo que ele está vazio, em primeiro lugar, eu já sei que eu sou mais do que vencedora, que eu sou abençoada. A palavra dele fala lá em Salmos que ele é o meu pastor e nada me faltará. Então, não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada, absolutamente nada, porque ele garante que ele é o meu pastor e nada me faltará. Se está faltando alguma coisa, paz, alimento, força, entendimento, vai chegar, mas o problema não está com a palavra. Está no livre-arbítrio que eu tive das minhas escolhas, das colheitas que eu fiz, de implantações que foram erradas ou inconsequentes. Mas se eu sei dessa palavra, que hoje eu sou mais do que a vencedora, que as bênçãos correm de mim e me alcançam, que o Senhor já preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é muito poderoso. Deus é né? Isso é muito poderoso. É você estar sentada com ele numa mesa diante de toda impossibilidade, de toda mentira de Satanás, de toda falta, de todo engano, de toda circunstância. Você está diante de tudo isso, ele ao seu lado e rindo. Então, para Deus não passa de uma piada tudo aquilo, sabe? Então, assim, se hoje eu estou com o meu armário vazio, eu vou procurar entender o que ele fala sobre as necessidades. Pai, o que é que está acontecendo? Tua palavra diz que eu já sou suprida. Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, nada vai me faltar. Tua palavra diz que as bênçãos já me alcançaram. E por que está acontecendo isso? Aí, quando eu vou lá para a palavra, ele mesmo diz que eu devo falar a situação. Né? Segundo, ele me supre segundo a própria palavra dele. Eu sou suprida. Então, eu tenho que entender isso daqui. Uma pessoa está enferma, está com situação, seja lá qual for, não importa o tamanho. Veio para incomodar você, ela é ilegal. Ela está ilegal no seu corpo. Seja na mente, seja onde for. O que é que o Senhor fala a respeito de cura? Pai, o Senhor já levou, já cravou. Pelas tuas pisaduras eu sou sarada. Eu não vou ser negligente, lógico. Mas eu primeiro tenho que recorrer à palavra. Muitos têm recorrido logo a um comprimido, a uma consulta médica. Onde vai chegar lá, muitas vezes vai escutar coisas que a gente mesmo já sabia. Né? Então, assim, existe poder nessa palavra. Se eu sou uma com ele, eu estou falando o que ele está falando, é a própria palavra dele que está sendo falada através da minha boca. Então, eu preciso estar cheia dele. Eu preciso estar armazenando. Para no dia de pressão, eu entender o que é que vai sair de mim além. Você precisa conhecer uma pessoa justamente na hora da pressão. É justamente na hora que ninguém está ali vendo. É justamente na hora que está aquele moído todinho, que você não sabe nem o que é começo, nem meio, nem fim. Sabe? São nesses momentos que a gente vai entender o que a gente vai ter dentro e vai colocar para fora. Vai ser fé, vai ser convicção. Ainda que aconteça tudo, ainda que tudo esteja dando o contrário, mas você vai ficar com o quê? O que é que vai sair da nossa boca naquele momento que tiver aquele arroz medonho, onde o relógio está lá medindo tempo, onde o telefone está tocando, onde a pressão está arrochando em cima de você, onde o dia está chegando para você resolver aquilo e você olha no natural e não vê nada. Pai, eu confio em ti, eu sei que já está tudo provido. Ou você diz, e aí, vai sair murmuração? Vai sair incredulidade? O que é que agrada a Deus? É fé? É um coração contrito e compungido com ele, né? E a gente tem muitos exemplos na Bíblia, de Gênesis até é uma extensão de exemplos, onde as pessoas ensinam, onde as pessoas criaram testemunho, dessas pessoas que foram relatadas aqui, está para nos ensinar. E não foi diferente de mim, de vocês, né? Tinham sentimento, estavam envolvidos também com a carne, mas as realidades delas não paralisaram. Tem pessoas aqui que nem andaram com o próprio Jesus, como foi Paulo.
Mas Paulo sabia dizer que em qualquer toda situação, ele sabia que a graça do Senhor já era suficiente para a vida dele. Então, diante de uma situação feita o próprio Paulo, né? Que ele foi ferido, trajado, humilhado, rejeitado, chicoteado, abandonado, e tantas outras coisas mais. Um homem, um simples homem, né? Que teve toda a história modificada, e ele abria a boca e com certeza falar umas verdades dessas, ele sabia o que ele estava falando. Porque bastou um encontro com ele. Bastou apenas um encontro com Cristo, e tudo foi transformado na vida dele. Né? Então, que a gente realmente possa ter esse encontro todos os dias com o Senhor, onde Ele cresça através de nós, onde da nossa boca saia vida, onde da nossa boca saia a própria palavra dEle. Leila, eu não sei o que é que eu faço nessa situação. Procura conhecer, renovar nossa mente. Renovar nossa mente é tirar os velhos conceitos, os que foram colocados, o que estão armazenados e que já perderam a validade. É você tirar, fazer essa limpeza e colocar tudo novo aqui dentro novamente. E não só ficar aqui, ela precisa descer. Porque quando ela estiver cheia, aquilo é o que vai sair da nossa boca. Onde a gente vai ser resposta, onde a gente vai ser socorro, onde a gente vai se alegrar com os que se alegram, onde a gente vai também chorar com os que choram. Mas tudo vai ser devolvido para ele, porque tudo vai voltar para ele. Né? Então, que a gente realmente esteja firmado nessa palavra. Firmado, mas com toda força. Onde vier, sabe, feita aquela casa construída na rocha. Quando vinha as tempestades, quando vinha os ventos, quando vinha tudo para desmontar um pouquinho, você está lá firme e forte. Pai, eu continuo confiando no que você me disse. Eu sei que quem me falou é fiel para prometer e cumprir tudo aquilo que falou. Não vai ser pessoas, não vai ser situações, não vão ser circunstâncias, não vão ser nada. Porque hoje eu entendi o que a tua palavra fala ao meu respeito. O que eu tenho, o que eu sou e o que eu posso. E ele mesmo também disse, para terminar agora, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Né? Então, a Bíblia é recheada de muita coisa. A Bíblia tem instrução para tudo. É a palavra dele de uma forma atualizada, todos os dias, para encontrar nossos corações, para encontrar a nossa mente, para encontrar a nossa boca, para sermos canais, ser a sequência da mão dele estendida em favor de muitas pessoas, porque muitos estão perecendo, muitos estão perdendo tempo, muitos estão abreviando coisas, porque não conhecem essa palavra. Não sabe o que o poder que existe nela. Não sabe o que ela garante a respeito de cada vida. Não sabe aquilo que já está pronto e preparado. E a gente buscando o que já está aqui preparado para nós. Tão perto de nós. Sabe? Muitas vezes a gente está meninos nisso tudo. Então, que a gente realmente possa estar buscando e encontrando. Porque quem busca, encontra, de verdade. Mas tudo tem uma sede e uma fome. Tudo precisa de um posicionamento, como aquela mulher de fluxo de sangue. Uma mulher que estava enferma, uma mulher rejeitada, porque pecadora naquela época não era fácil. Os olhares, era o mesmo ambiente, era a mesma frieza, era a mesma situação gritando com ela, mas ela ouviu falar de um homem, a qual gerou tanta fé dentro dela, a qual gerou tanta convicção no que ele fazia e falava, que ela disse, eu não quero nem chegar a falar com ele, só apenas tocar na beirinha do paninho dele, na orlinha do manto dele, eu sei que eu vou receber minha cura. E ela não falou isso porque tinha outra alternativa, não, porque já tinha tentado de tudo e quem sabe essa resolvia. Não, é porque dentro dela ela já tinha acolhido. Ela ouvia falar que ele falava e aquilo acontecia. Haja, feito o cego Bartimeu. Um momento de dor, e quando ele chegou para o cego Bartimeu, ele disse, o que é que você quer que eu faça com você? Me diga aí, eu quero ver, eu quero botar a ver. Veja. Né? Então, sempre com o Senhor foi assim. E o mesmo Deus continua o mesmo, ele não mudou, não. Haja, veja, seja, aconteça, se forme, cesse, acalme, aquiete. E nós precisamos entender realmente o nosso lugar de filhos e entender que aquilo que a gente fala é o próprio Deus falando através de nós, porque é a própria palavra dele. E vai produzir efeito. Essa é a certeza que a gente tem. Tá certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Né? É muito bom a gente compartilhar as coisas do Senhor, dividir experiências, trocar ensinamentos. E eu amo essa palavra, né? O Senhor realmente tem me levado a estar levando essa palavra para muitas pessoas. E eu estou sendo somente um canal porque aquilo que eu
aprendi, eu quero compartilhar. Né? Egoísmo seria da minha parte eu receber tanto e ficar só para mim. E não é assim porque o Senhor ensina, né? Que a gente deve andar em amor, em honra, em gratidão, em respeito, e entendendo, né? Que a pessoa que está do nosso lado também faz parte do corpo de Cristo. Que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias e que o Senhor não despreza ninguém. Perante Ele, não importa títulos, não importa circunstâncias, não importa posicionamentos, nada. Nós somos filhos. Esse é o maior título que nós já temos. E Ele nos ama como nós somos, né? Mas a única coisa que Ele fala é que a gente tem que ir e pregar essa palavra. É ir levar essa palavra aos perdidos, aos que estão nos cativeiros, aos que estão desenganados, aos que estão nas salas de UTI, aos lares que estão sendo destruídos, aos filhos crescendo rebeldes, a pessoas que estão em situações de miséria, de desemprego, né? E por falta de conhecimento tem perecido muito. Então, no pouco que a gente já tem, que nos é dado, já é cobrado. Então, é sobre essa medida que a gente tem que trabalhar ela. É sobre essa medida que a gente tem que começar a jogar, a espalhar, sabe? Com aquela sede que havia naqueles discípulos, né? Pedro mesmo, a primeira ministração de Pedro foi aquela colheita enorme, porque ele estava ali. Eu imagino como é que estava o coração de Pedro naquele momento, né? Primeiro ele negou Cristo. Depois o próprio Cristo aparece para ele, pergunta 3 vezes se ama ele. Deus deu oportunidades. Porque Deus já sabe do nosso futuro. Mas Deus precisa, né? Que a gente construa junto com ele. Então Deus já sabia que Pedro ia passar por tudo aquilo, que grande seria. Pedro era um homem grandioso. Ele foi um homem grandioso. Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus não erra. E aí a primeira ministração de Pedro foi para mais de 5.000 pessoas. Então o homem estava, 3.000 pessoas, né? Então o homem estava cheio da palavra. Estava tão cheio da palavra que terminado todo mundo vindo naquela colheita grandiosa. Então, assim, existe poder nessa palavra, né? E nós não podemos perder tempo em relação a isso. Porque aquilo que já nos foi confiado, a gente já não é mais lei. Tá bom? Era isso. Vai, Tati, agora vai, começa aí. É tão bom saber que o Deus lá de Gênesis, né, de Abraão, de Isaac, é o mesmo de hoje, né? É o mesmo que nos ouve em qualquer lugar, no nosso secreto, né, que está disponível. E quando a Leila falou, né, que tipo assim, me procura e encontrará, estou à porta e bato, né, e me recebe. São versículos assim, né, que me marcaram. Eu fiquei assim, né, ela falando como Deus usa. Porque logo quando eu comecei, assim, ler a Bíblia, né, eu comecei como a Bíblia diz que o amor tem aqui de versículos. Aí eu comecei a fazer uma oração e tirava os versículos. E aí depois eu ia lá na palavra buscar aquele capítulo e li o capítulo inteiro. E aí os primeiros, né, sempre são os mais marcantes, que vai ficando, principalmente quando a gente está começando a caminhar na fé, na palavra. Porque eu sempre gostei muito de ler, e ler livros e tudo, né? E aí foi quando me dei por mim, assim, que o manual de vida, que era a Bíblia, eu nunca tinha parado para ler. E aí é sempre aquele caminho, aquela descoberta, né? Porque quando a gente vai para a igreja, a questão assim, né? Da cristã, evangélica, né? Sempre é em cima da Bíblia, da palavra, então começa a contar aquela história. Então aquilo sempre me prendia. Porque para mim era uma novidade a palavra mesmo, né? Eu lembro a primeira vez que estava no culto e foi falar da história de Abraão e de Isaac, né? E eu olhava assim para amor e falava assim, não é possível. Não é, não, isso não tá na Bíblia não, né? Eu ficava assim para ele, que Deus vai pedir seu filho, o filho da promessa, como que vai pedir para sacrificar um filho? Aí a mãe ficava assim comigo, calma, você não escutou tudo. E aí, da forma que aquilo ia sendo conduzido, né? Parecia que tava passando um filme na minha cabeça, sabe? Como se eu estivesse lá vendo. E aí, quando finaliza, né? Que Deus proveu o cordeiro para ele, fala da obediência, né? É igual assim, Jó teve tudo em dobro, mas antes ele perdeu. E a gente, quando conta a história de Jó, né? A gente quer receber o dobro, mas a gente sem perder nada. Então, quando foi assim, né, conhecendo a fundo, porque quando a gente não tá dentro da palavra e lendo, né, que você vai lá no capítulo, querer mergulhar e ver aquela história passando, a gente se agrava a pequenos momentos, né? Ali, igual assim, a Jó teve tudo em dobro. Então, tudo quando a gente vai falar de Jó, é isso.
mas não vê todas as tentações que Jó passou, quando ele manteve firme, do que ele teve ali. E igual na história de Abraão, né? De quanto persistiu, de que ele teve o filho da promessa, depois foi pedido. E ele foi obediente, né? Então, quantos de nós seríamos obedientes como Abraão foi, né? E Deus só estava ali mesmo para ver o nível de obediência dele. Muitas vezes que a gente fica assim, mas não pode ser, né? Tu vai me pedir isso que ele deu? Mas era só testando o nível de fidelidade, de entrega, para ver o quanto está preparado para o próximo nível, né? É verdade. Nesse, vamos dizer assim, esse mundo. Doido, né? Doido. Vai, mulher, derrama mais aí. Cadê o esposo dela? Então, a esposa vai falar nada, não? Está escondidinho ali, é? Está deitado. Mas não é possível coisa dessa. Só ouvindo deitado é muito conforto, hein? Eu só tô nos bastidores. Mas quem está nos bastidores também aparece. É, eu sempre falo com amor, né? Baseado naquilo que vocês têm falado aí, que eu tenho escutado aqui. E assim, hoje de manhã a gente estava comentando sobre isso. E eu sempre falo com ela que o tempo do Senhor, o relógio de Deus, nunca vai ser o nosso relógio, É. né? E quando a gente fala assim que a palavra ela tem poder, a palavra ela realmente ela tem poder. Muitas pessoas falam com a gente assim, ah, não, foi só uma brincadeira. Às vezes alguma coisa que você profetiza, né, para o seu filho, para o seu cônjuge, para sua mãe. Ah, não, foi só uma brincadeira. Aquela palavra que eu falei ali, às vezes foi só uma brincadeira e foi num momento de descontração, mas assim, quando você aprofunda realmente nas escrituras sagradas, né, que a gente vê que tudo que você professa para alguma pessoa ou até para você mesmo, ah, porque eu sou aquilo, eu sou assim, muita gente fala assim, ah, não, moço, eu não mudo não, porque eu sou muito nervoso. Eu não consigo fazer nada não, porque eu sou muito ansioso. Então, assim, é aquilo que você está colocando na sua mente e é aquilo que você está atraindo para a sua vida através da palavra, né? Então, assim, da mesma forma que a palavra tem o poder de amaldiçoar qualquer pessoa, ela tem o poder de abençoar também. Então, né, a gente como conhecedor da palavra, como servos de Cristo, a gente tem que profetizar e professar durante os nossos dias, né, durante as nossas horas, os minutos que a gente passa no trabalho, ou que seja em casa, ou com as pessoas, a gente tem, né, que lançar essas boas palavras na vida das pessoas, né? Então, assim, como eu falo com vida, Deus tem um propósito de tudo na vida da gente. E cabe a gente, né, como a Leila estava falando aí, acessar esses propósitos. Eu falo com ela, ela fala comigo assim, ah, amor, mas não aconteceu, por que que demora, por que que não acontece? E, né, só quem nos conheceu, só quem conheceu a nossa história de vida e conhece a nossa história de vida, de 3 anos para cá, sabe o que Deus tem feito na nossa vida, que é coisas que a gente jamais imaginaria estar vivendo, jamais imaginaria viver. E assim, eu tenho certeza absoluta que, como a Leila falou, isso é um processo e que grandes coisas ainda irão acontecer nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão nos assistindo, na vida das pessoas que irão assistir essa live. Então, assim, buscar realmente em Deus, né? A Bíblia nos fala, buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas elas vos serão acrescentadas, né? Então, como ela falou aí, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que está na palavra vai se cumprir. E na nossa vida, na vida das pessoas, na vida de vocês, na vida da família, na vida de quem vai estar assistindo isso, com certeza, buscar esse acesso a Deus, que as coisas realmente elas se cumprirão. Mas a gente tem que entender que nunca, jamais será no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. Isso mesmo.
E só pegando um gancho que ele está falando, é como o nome dele? Grande. Só completando aí, né? Não tirando nada, somente acrescentando. Essa questão do tempo é uma coisa bem interessante, porque nós somos imediatistas, a gente quer para hoje. É feito eu comecei a falar, a gente quer o prato pronto, né? Eu entendo porque eu sou mulher, né? Mas graças a Deus, hoje eu fui tratada em muita coisa, porque hoje eu não sou mais a quem eu era antes, porque eu decidi por essa palavra. Eu não decidi por ela, eu não decidi pelo meu esposo, por meus filhos, eu não decidi por placa de igreja, não. Tudo isso é lícito e faz parte, mas eu decidi por essa palavra, porque tudo ao meu redor passa, menos ela, sabe? Todas as pessoas podem errar comigo, menos ela. Então, eu entendi que nem tudo vai ser assim, eu dormir e acordar e estar pronto na mesa para mim. Tem coisas que a caminhada parece estar bem cansada. É você andando plenamente num deserto. É o mesmo cenário, onde você não tem um socorro, um natural, onde não existe placa, onde não existe cadeira, onde é um sol escaldante, onde é um frio terrível, onde você bate na porta, fala com a pessoa lhe dá um não, onde você procura um abraço, não existe ninguém para lhe dar esse abraço, onde você só faz chorar, onde você questiona tantas coisas e não vê resposta em nada. E aí você começa, e aí, e aí, e aí, e aí, cadê? Mas a gente tem que entender, se tudo já está pronto e preparado, se o plano dele é de paz e não de mal para nossas vidas, o problema não está com ele. Mas ele também não vai dar nada a gente que a gente ainda não esteja preparado para receber. Existe essa maturidade, esse equilíbrio em nós. Eu não posso pegar a chave de um carro e entregar um bebê para ele dirigir. Eu não posso cobrar de um bebê aquilo que eu já estou conversando com vocês. Então, existem as estações, existem pesos e medidas diferentes. Então, tudo vai ser no tempo certo. O tempo dele não é o nosso. O Kairos não é o Cronos. Para ele pode ser um piscar de olho um de repente. Mas um de repente para aquele que está com ele. Não é um de repente para quem está murmurando, para quem está dando incredulidade, para quem está permitindo coisas acontecer. Porque toda nossa decisão tem escolha. Isso daí é lista, isso daí é princípio bíblico que não é quebrado. Mas falando especificamente para você, Tari, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Você vai acordar e muitas vezes você só vai ver nuvens escuras no céu. E você tem que entender que a estação ali é o inverno. Você vai lidar com o frio, com a chuva, com a casa molhada, com as roupas que não vão ficar totalmente secas. Você vai entender que nessa estação você não vai usar roupa de calor. Você vai ter que usar roupa agasalhada, porque a própria estação exige isso de você. Mas você também vai entender que ela vai passar e que vai chegar um sol. E com ela vai trazer flores, com ela vai trazer caminhos aplanados, com ela vai trazer colheitas. Né? José passou muito tempo dentro de um templo. Moisés passou muito tempo dentro de um templo. Josué passou muito tempo dentro de um templo. E a palavra que Jesus falou, que Deus falou para Josué simplesmente foi: ser forte e corajoso. Não se desvie. Não se afaste. Não se afaste da videira. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Olhe para o alto, olhe para mim. Aprenda com Moisés. Você andou com Moisés lado a lado. Você viu a coluna de fogo, você viu o fogo, você viu tocando na rocha, você viu milagres puros, você viu tanta coisa. Se agarre com isso e olhe para mim. Mas também entenda, não vai ser de uma hora para outra. Sabe? Isso é tratamento para nós. Para a gente ser melhores, para a gente buscar mais, para a gente se aquietar e entender que aquilo que a gente não pode fazer tem que ser com ele e não com nós mais. Muitas vezes a gente quer dar o jeitinho, muitas vezes a gente procura fazer coisas e está passando na frente do Senhor. E não é dessa forma. Então, descanse seu coração em relação a isso. Se a estação que você está vivendo agora for uma estação de frio, viva ela. Tire o melhor dela, porque afinal de contas, quem deu o frio foi o próprio Cristo. Se a sua estação não está sendo no inverno, aproveite ela também. Foi o próprio Deus que criou ela para mim e para você. Aprenda a olhar as coisas com o olhar de Cristo. Vai doer menos, vai ficar menos cansativo. E ao final de contas, você vai ter essa consciência. Vai passar. Vai passar. Nova
história está sendo escrita, um novo porvir está vindo. E ele mesmo fala na palavra dele que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, se essa estação estiver fria, minha filha, tente tirar o melhor dela. Com a certeza que ela vai passar. E que nada é assim, ó. Nada é assim, né, mãe? Nada é assim. Nada, jamais será. Tem coisas que é rápida, como eu ir na padaria e comprar o pão doce. Do jeito que eu gosto. Porque já está pronto me esperando. Exige um posicionamento meu, uma atitude de ir lá e buscar. Mas eu preciso pagar pelo pão, porque senão eu não vou ter ele. Então existe, sabe? Existe esse equilíbrio em Deus. Existe essa concordância em Deus, porque Deus não faz nada. Nada para deixar a gente em dúvida. Deus não nos entrega nada que a gente não possa suportar. Quando a coisa estiver pesada, aí você diz, maior levou ele, e levou caladinho. E eu te digo mais, ele faria de novo, você. Sabia disso? Se a gente tivesse a consciência que ele morreu e morreria novamente, tudo vai se tornando mais fácil. Tudo. Não vai ser a cara feia do teu esposo quando ele estiver no dia mal dele. Ele tem até a cara bonita. Mas ele vai estar no dia mal, não é verdade? Existe o dia mal. Existe aquele dia que a gente amanhece assim, meu Deus, né? Existe o dia mal, como vai existir para ela. Mas aí a gente vai entender, meu Deus, isso é a multiforma do Senhor. De justamente ter o equilíbrio. Entre um dia tá assim, o outro tá assim, e a gente se completar, né? E pronto, não vou falar mais, porque senão também está falando. Eu gosto muito da palavra. Eu não peço oportunidade, Deus me dá e o negócio vai. Ninguém sabe quem fala mais aqui, viu? Mas olha, de tanto que a gente serve nas coisas do Senhor. A gente serve no Rema, já fez escola de ministro, ministra na igreja, serve nos departamentos. Eu mesmo ensino aos adolescentes, ensino aos berçários, ensino às crianças maiores de 6 a 10 anos. Então, assim, a gente está, né, manhã? Sempre em águas movimentadas. Sem contar, assim, ó, sem contar aqui dentro, quando a gente para em casa, é a roda rodando. Quando a gente está dentro de casa, a gente não é aquela pessoa de dizer assim, vamos dar um descanso. Não, não é assim. Sempre a gente está falando do Senhor. A nossa televisão ela é consagrada. Ou é as coisas do Senhor, ministração, alguma coisa desse tipo, então ninguém assiste. O celular do mesmo jeito, né? Então, pronto. Sempre a gente está em movimento. E quando Deus dá a oportunidade da gente lançar a rede para pegar o peixe, o tubarão, a baleia, a gente não se cansa. É agora. Estamos prontos. Estamos prontos, né, manhã? Aí a mesma visão, ela faz parte. Já que mandou armado. Oxe, o bom soldado ele tem que estar preparado. Já no final de madrugada te chama para emergência, tu vai levantar como? Vai ligar para o outro? Não, meu filho, é você mesmo. É feito Elias e Eliseu. Olha, a mulher está lá precisando, não, vai lá você e resolva. Gente, é assim, não. Você já tem autoridade para ter domínio, minha filha. Abre sua boca, vai lá e resolve a situação você. Não me cobre mais, não, porque eu já fiz. Você já sabe o que tem que ser feito. Você não faz se você não quiser. Então, com Deus é assim. Não tem muito blá, 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 não. E eu amo esse Deus. Todo dia, quando eu vou dormir, vou orar, eu tenho meu tempo com ele, eu digo, Pai, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Que você continue a crescer através de mim. Né? Que você seja a boca, que você coloque as tuas palavras em mim, como você fez com Isaías. Que eu consiga olhar para as pessoas e ver os tesouros dentro dela e não o lixo. E que eu possa entender que você não descarta vidas. Na medida que a gente estiver nesse lugar de Deus, lugar, eu digo entre aspas, mas entendendo o coração dele, tudo vai ser mais fácil, vai ser mais leve. Porque já não vai ser mais sobre nós, sabe? Vai ser sobre ele em nós. E é para isso que ele fez, para a gente ser luzeiro, para a gente ser as flechas, para a gente ser aqueles que vão, né, manhã? E continua, porque senão não me calo. Forma de orgulho, né, Duda? Muito orgulho, né? Nem entendi, mãe. É muito orgulho. Orgulho? Meu pai amado. É uma carreirinha. Deus é bom e fiel. E o bom é que ele não muda. Mudou nada, de jeito nenhum. Está em Malaquias 3:6. Eu sou Deus e não mudo. Palavra maravilhosa. A gente ter essa consciência, saber que Deus jamais. É por isso que a gente tem que se agarrar, cara, a essa palavra. Tá firmada mesmo, sabe? Porque quando vem a tempestade, a gente tá ali firme. Vai passar.
Não vou sair daqui, não, ela vai passar. Não vai permanecer. É por isso que a gente tem que estar declarando a palavra, em qualquer situação. Em qualquer situação. A gente tem que esperar, a gente tem que se preparar antes, porque quando chegar esse momento que a gente não está livre, como a própria palavra diz, que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, ou seja, fique forte, se prepare para você passar também. Não estou prometendo que a vida vai ser maravilhosa, não vai ter falta de nada, você vai, é só bênção. Não, Deus não prometeu isso, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós também, né? Vencerá e vencereis. Entendeu? Então, a palavra ela nos ensina, a palavra ela chega para nos ajudar. Está tudo pronto, tá? Engano. Tá tudo pronto. Está tudo pronto. A mesa já está Né? posta. A mesa está posta. Eita, glória. Essa confiança eu tenho. A mesa Essa já está certeza eu posta. tenho. É uma mesa grande, Eita, mas tão glória. grande, mas tão grande. E ele nela. Farta de tudo. E ele está lá. Eita, glória a Deus. É só você chegar e pegar. Então, vai ter motivo para você andar triste? Para você ficar ansiosa? Não vai. Vai ter motivo para você perguntar a Gandhi, cadê que não chegou ainda, meu amor? Ainda bem que ele tem resposta. Ainda bem que ele tem resposta para lhe dar. Tá vendo como é bom andar os dois juntos? Eu falei um dia para você que você falasse com ele, quando fosse orar, fizesse uma oração de unidade. Aí você disse, eu vou fazer isso. Aí, aproveitando agora, Gandhi, a oração de unidade, não estou saindo da palavra, estou só pegando esse norte, né? A oração de unidade é bom porque esposo, ou seja, marido e mulher, casado, é um só, é uma pessoa só, se torna um. Então, você pode orar sozinho, ela pode orar sozinha, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas é bom também a pessoa fazer ter um momento para uma oração de unidade. O que é isso, Nilda? Como é essa oração de unidade? Se o Espírito Santo lhe levar para você conduzir essa oração, então ela fica concordando com você. É claro que você não vai fazer uma oração contrária à palavra de Deus. Você vai fazer uma oração alinhada à palavra de Deus. Então ela vai concordando com suas palavras. Ou seja, vai firmando ali, vai ajustando. Você está falando e ela está ali ajustando. Ou ela está orando e você está fazendo essa parte. Porque os dois são um ao mesmo tempo. A própria palavra diz. Isso é tão importante, que a própria palavra também diz que se uma pessoa se ofendeu aconteceu de ofender uma pessoa ou mesmo marido e mulher, não deve dormir sem pedir perdão um ao outro. Para você ver como é importante isso aí, a vida do casal. Entendeu? Não, mas eu estou de cara feia porque ele fez isso ou ela fez isso e eu não gostei, eu estou de mal. Uma comparação, né? Que vocês não vivem de mal, vocês vivem do bem, as coisas boas. Então, mas eu estou falando da palavra que ela também vai para esse lado, entendeu? Para ajudar. Aí o que acontece? Tem que pegar e deixar aquele aborrecimento de lado, fazer as pazes, porque quando você for orar, a sua oração sobe. Se você não fizer isso, não vai pensar você que a oração vai subir, não. Porque a própria palavra já disse, não vai subir. Não tem como ir. Chegou ao trono da graça. Deus vai fazer parte disso? Deus não faz parte dessas coisas. Deus é Deus. Ele é único. Ele é único. Então, Deus, ele está ali, ele está vendo tudo, porque dos olhos dele ninguém se esconde, sabe tudo, né? Antes de você pensar, ele já está sabendo o que você está pensando. Então, a gente sabe disso. Aí é bom a gente fazer as coisas certinhas, cada coisa, como Leila falou, não está dando ouvido a muitas vozes, a gente tem que dar voz, é a palavra de Deus, porque essa daqui não tem como errar, não. Um ser humano erra, mas está aqui escrito
É a verdade. É a verdade. Por isso que em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano, da ignorância, do erro, entendeu? E outras coisas. Então, quando você conhece a palavra, se você sabe a verdade, aí pronto, não tem como ninguém me enganar mais não. Porque agora você já sabe. Você só vai errar se você quiser. E Deus é tão bom que ainda dá esse escape, que se a pessoa errar, ainda pode ir lá, confessar a Ele, né? O seu erro, pedir perdão, para tudo voltar ao normal. Isso é que é um Deus maravilhoso. Meu Deus do céu. É para rir ou não é? É para se alegrar ou não é? É. É para se alegrar. Eu me alegro sozinha com as palavras de Deus. É. Ela é assim mesmo, viu? Eu me alegro com as coisas de Deus. É. Eu digo, meu Deus do céu. Mas, olha, eu fico impactada mesmo com as coisas de Deus. É. Ele falou aqui sobre deserto. E no deserto é um deserto. Você não encontra nada. Lá longe, lá muito longe, pode existir uma árvorezinha pequenininha, dando uma sombrinha lá, pela misericórdia de Deus. Mas deixa eu te falar, eu estava vendo uma paisagem no deserto, e sabe o que foi que eu vi? Achei interessante. Eu disse, mas Deus é lindo demais. Mas Deus, como você é tão lindo. Um lagarto no deserto, areia quente, no sol de meio-dia. Aí lá vem aquele lagartinho correndo, correndo, com as patinhas fora do chão, da areia. Ele levantado assim, no ar, só com as patinhas correndo, correndo. Quando chegou naquela árvorezinha pequenininha, ele parou, aí escavou, 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 espalhou para pegar uma terrinha fria lá de baixo. Aí eu fiquei olhando, disse, meu Deus. Quem ensinou? Mas quem foi que ensinou isso a esse lagarto? Eita, meu Deus. Isso é uma laje divertida, né? Mas, quando é isso, criança já tá falando tristeza. Mas eu estou dando exemplo para você ver que um lagarto tem um entendimento desse. Até o lagarto ensina, tá vendo? O ser humano que Deus projetou, fez para você pensar, botou uma consciência lá dentro, para você refletir, pensar e buscar ajustar as coisas que está precisando. Muitas vezes você não faz. Um animal, um inseto, um bicho, uma árvore faz. E uma semente? E uma semente? Conta aí da semente. A semente. Uma semente morre para poder nascer. E você nem vê o crescimento dela, ela está lá debaixo da terra, criando raiz. Eu tenho um pé de lírio. Meu Deus! Olha, isso é profundo. Eu tenho um pé de lírio aqui, Jesus. que está comigo há 42 anos. Eu não sou velha, não. Sou nova. Ele está comigo, eu já fiz 3 mudanças, pé de lírio. Ele é comigo. É impressionante. Mas eu olho para ele, eu digo umas palavrinhas a ele, sabe? Que eu gosto muito dele. E ele estava com 4 lírios. Eu tirei até a foto. Aliás, 6 lírios. Ele botou 6 hastes, bem bonitos. Aí eles estavam começando. Aí todo dia eu vinha e olhava. Aí no outro dia ele estava diferente. Ela só cresce de noite. Como é que pode? Não cresce de dia. As flores elas só abrem à noite. Não abrem durante o dia. E eu fiquei olhando, meu Deus. Olha para aí. Só abre à noite. E no outro dia estava haste lá, bonito. Eu digo, mas que coisa linda é essa? À noite. Fui dormir, olhei, estava abrindo. Bem pouquinho. Quando foi no outro dia, ela estava lá. Tati, eu vou te falar uma coisa. Você é uma pessoa feliz e você ainda não se descobriu em muitas coisas. É uma coisa de revelação. É verdade. Você está se descobrindo. Eu tenho notado que você está se descobrindo. E você vai longe, você vai crescer muito. Porque você tem sede. Você precisa, sabe, de ir ajustando aos poucos. E muitas vezes você também deve ouvir ele. Porque ele também tem palavras muito boas, sabe? Palavras certas nele. Palavras de sabedoria ele tem. Ele tem palavras de sabedoria. Aí você também deve ouvir ele. Essas palavras
dele para você também pegar, entendeu? Mas vocês são um casal, vocês são fortes, e vão crescer muito, muito, ajudando o outro, um ajudando o outro. Ele ajudando você com a sabedoria e você do lado dele, recebendo, aprendendo também com ele, buscando como você está, e também você é uma mulher sábia. Você é sábia também. É porque às vezes as emoções elas querem falar mais alto, mas você bota no lugar. Fale para você mesmo. Tá tudo bem, tá? Fale para você mesmo. É verdade. Tem um dizer que diz o seguinte: quando a gente vê se encontrar numa maior dificuldade, aí você olha para aquela dificuldade e diz, está tudo bem. Porque você está dizendo que está tudo bem, não é que aquela dificuldade está sendo bem, não. Mas é a convicção que você tem que está tudo bem, não é aquilo ali que vai tirar o que você está querendo, o que você acha, não. O que você já sabe que aquilo vai passar e passageiro. Está entendendo? Não está tudo bem, não é você concordar com a situação contrária, não. Você diz, eu sei que está tudo bem, porque o meu pai está no controle de tudo. Ele está vendo, ele sabe, na hora certa vem para mim, porque já é meu, ele já decretou. Um decreto do Senhor não tem que desmanche. Né? Não tem soldado, não tem policial, não tem juiz que vá mexer nesse decreto que Deus já deixou para vocês, para nós. Essa certeza. É por isso que eu me alegro. Eu me alegro demais com as coisas de Deus, porque Deus só fez tudo bem feito, continua fazendo, e só esperando que a gente acerte. Ele fica só esperando que a gente acerte, dando oportunidade. Todos os dias, né? Todos os dias, dando oportunidade para a gente parar um pouco, ter um tempinho para a gente. Deixa eu te falar uma coisa para os dois. Às vezes eu estou lá atrás da confecção. Me dá uma vontade, sabe? Uma coisa assim, vai lá na frente. Aí eu deixo tudo lá e venho, me sento aqui no terraço. Eu não sei nem para que é. Mas eu paro ali e dou aquele momento, fico com aquele momento para mim mesmo. Aí eu saio dali certo. Eu digo, algo aconteceu agora. Algo bom. Espírito Santo, vai lá, me chama, manda vir aqui na frente, na minha casa. Eu chego aqui na frente, me sento e fico esperando. E já eu saio com a resposta. Isso é lindo demais, é ou não é? Você se alegra com uma palavra dessa? Acho que eles estão dizendo, mas onde é que ela vai arrumar essa mulher? Que eu vou dar um produto. Olha, eu vou só falar isso que eu vou me embora. Eu creio em propósitos, né? Eu creio que justamente através de um produto, porque nem eu sei dessa história toda, mas acho que foi isso, uma venda que vocês ficam em para aí tudo, não sei. Mas eu creio que Deus une propósitos, né? Um produto para levantar as bochechas. Ai, tá bem. Minha beleza. Seja lá qual foi a finalidade do produto, né? Vocês se encontraram e eu creio que existe propósito nisso daí. E eu também creio que não vai parar aqui. Eu creio que vai ainda muito mais além. Então é como ela falou, né? A gente vê muita sede, vê muita fome. Aquilo que vocês não sabem e aquilo que a gente já sabe, a gente está aqui para ajudar vocês. Aquilo que vocês sabem, aquilo que a gente não sabe, a gente está para receber de vocês. Aprender também. A via é mão dupla, não é uma única mão, né? Isso é o corpo de Cristo, é a comunhão, é a troca. E todos os dias a gente está aprendendo, né? Mas eu fico feliz porque vocês já estão criando esse laço entre vocês, né? E ela não me deixa, não. Muito bem. Essa importante, viu, Olívia? É porque você não viu. Se você ver meu celular, olha, tá assim de áudio. Continue, minha filha. Sabe por quê? Porque são nessas pessoas que já têm experiência com o Senhor que a gente tem que se apoiar. São essas pessoas que vão dar respaldo naquilo verdadeiramente que tem vivido e que está vivendo com o Senhor. Não são nesses que estão começando agora, não. E não é questão de medida de réguas. É questão de fruto. Entende? É
questão de fruto, de frutificar mesmo. E os frutos, eles são visíveis, eles têm que ser duradouros, eles têm que produzir sabor. Porque se eles não tiverem, eles estão lá na função errada, né? Mas aí eu fico feliz por você estar nessa comunhão, nessa troca, né, de conhecimentos relacionados à palavra. Que bom que você já está frutificando naquilo que você tem aprendido. Que bom que ela tem sido uma boa professora, uma boa intercessora, uma boa conselheira para você, né? Se ela está fazendo isso, Eu também está aprendo vendo com ela para frutos. ajudar ela. Eu aprendo com ela para ajudar ela. Você tem um espírito manso, né? Eu estou vendo vocês pela primeira vez, mas eu vejo uma coisa assim, um relacionamento de equilíbrio entre vocês dois, né? A gente não vê jogo desigual. A gente vê a balança ela reta. A gente consegue ver isso pelo espírito que a balança ela é reta. Não é um mais do que o outro. Ou anda os dois juntos ou não vai nenhum. Ou os dois comem do mesmo bolo, ou então não comem nenhum, né? Então, assim, a gente percebe isso claramente, que a balança ela é igual, ela não está desequilibrada. Então, você recebendo, ele está recebendo porque é uma só carne. Ele recebendo, você está recebendo porque é uma só carne. E na medida daquilo que vocês já estão aprendendo, porque o que a gente está compartilhando com vocês, não é porque a gente já chegou num patamar onde a gente já está, né? Não. Todo dia a gente está crescendo um pouco. Mas que tipo de filhos a gente também estava sendo? Se com aquilo que a gente já tem, a gente não compartilhar. Pecando por omissão, isso é muito sério. Isso é muito sério a gente pecar por omissão. Não pode. É como eu saber dar uma informação certa e eu me negar. Isso não existe, né? Então, na medida que a gente sabe, a gente derrama. Na medida que a gente sabe, prova e vê, a gente entrega. Vem que fruto é doce. Não olha para o gigante lá, não, que está lá, não. É o melhor mesmo. Não olha para o gigante, não, porque os cachos de uva são grandes e são docinhos para a gente. Né? Então, é isso que a gente que está compartilhando. Então, continue, perseverem, busque. Quando a voz errada vier, sabe o que é que vocês fazem? Espera aí, eu conheço a voz do meu pai, não é a do meu pai. O que é que Deus fala na palavra dele a respeito disso? Ah, então não é Deus falando, é Satanás. Aí você já se levanta de outra forma, porque você já se levantou reconhecendo aquilo que é sua herança. Aí Satanás vai dizer, perdi. Pronto. E ali você vai vendo as coisas acontecerem. Mas continue, viu? Com essa comunidade, com essa comunhão. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer partilhar um pouco daquilo que o Senhor me confiou também. Eu creio que vai ter outras oportunidades também para a gente conversar, né? E combinar coisas bem antes também, independente de live ou não. Mas foi muito bom conhecer vocês, viu? Saber que existem meus irmãos também, né? Do outro lado, eu não sei nem onde é que vocês são, se é de Minas Gerais, né? Pelo sotaque. Mas que bom, né? Muito distante, a gente já é o Oxi, o Vício, o Oxente, e vocês... Apesar que a gente fica, né, falando assim, não, mas tem, usa muito essa coisa de... essas gírias, essas coisas, né? Cada cidade tem um sotaque diferente. A região. Né? Mas eu amo Aqui meu mesmo. Nordeste. Eu amo meu Nordeste, eu amo. Eu amo meu Mas porque já Nordeste. é sul, né? Eu amo meu Nordeste. Eu vou pensar... Minas Gerais é sul, é não, né? É o quê? Não. Hã? Minas Gerais é no sul, é não, né? É centro-oeste, não? É Centro-Oeste. Sim, mas é o melhor pão de queijo do Brasil, do mundo, é Minas Gerais. Puxa saco. Gente, Que Deus continue abençoando vocês, viu? Vou deixar vocês seguindo, tá bom? Vou organizar outras coisas que eu tô com 2 aulas para preparar, uma ministração também para fazer. Ia pro Remo hoje, não fui, para honrar a vida de vocês, mas eu preciso adiantar as coisas antes de eu dormir também. Tá bom? Então, que Deus Deus abençoe. Obrigado por tudo. Paz do Senhor. Obrigado. Que Deus continue te usando muito. Amém. Tchau. Então, eu ia para o Rema mesmo. Eu falei, eu disse, por que você não faz uma participação? Ela desistiu de ir para a aula e ficou. Então, foi bom também para vocês, né? Tanto conhecer, também a palavra da parte dela, e a palavra ela é boa porque ela edifica, né? Me ajuda. Aí falando, ela falou a respeito de vozes, que a gente conhece a voz do nosso pai, e também a gente conhece as vozes estranhas, que a gente sabe que naquilo ali não está certo, não é bom. Em Mateus, já está aberto aqui, Mateus 4, fala da tentação de Jesus. E o que foi que o inimigo fez com ele? O inimigo, ele é tão astuto
que ele pega trechos da palavra, e ele também recita, ele também fala, para enganar. Porque ele é um enganador. João 10:10 diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Em João 10:10, o ladrão, o inimigo, ele veio só para matar, roubar e destruir. E é um enganador. Ele pega palavras da Bíblia e joga para o ser humano. É para confundir a mente, para enganar mesmo, para tirar a pessoa do foco. Entendendo que a tarefa dele é essa. Então, Mateus 4, no versículo assim que Jesus ele foi batizado, ele jejuou, foi para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado, né? A tentação de Jesus. E chegando a ele, o tentador disse, veja, viu? Ele já estava jejuando, já estava indo para lá para poder ser, vamos dizer assim, aprovado, né? Foi levado espiritualmente para poder, no caso, ele passar por essa situação. Você vê que nem Jesus escapou, vamos dizer assim, passou por isso aí também, mas ele permaneceu firme, porque ele estava certo de fazer com o pai, que era ele e o pai eram um só, ele permaneceu firme. Mas o inimigo chegou e disse, né, para ele, o tentador, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque Jesus estava jejuando, então já estava com fome. Aí ele chega para pegar e falar isso. Agora ele apareceu como? Ele não apareceu como que uma pessoa, como a gente está se vendo. Não. Isso tudo é trabalhado lá. Essas coisas acontecem tudo lá dentro, na nossa mente. Não chega para falar. Tem coisas que pessoas que são usadas para falar coisas contrárias pelo inimigo mesmo. Mas tem muitas situações que a gente, sozinho, a mente começa a trabalhar com coisas negativas, com coisas contrárias, que é o inimigo lançando algumas faísquinhas, sabe? Algumas setazinhas para ver se convence. Se a pessoa para ali e vai dar ouvido, ficar ouvindo a conversação dele, que é lançada sobre o nossa mente, aí a gente vai dando lugar. E ele vai gostando porque a gente está ali ouvindo, dando lugar àquela situação. Como a gente já sabe que é assim, quando vier essas situações contrárias à palavra de Deus em nossa mente, a gente já rejeita. Não aceita. Porque não é palavra boa, não é coisa de Deus. É coisa que o inimigo lança mesmo para ver se tira a pessoa do foco. Para colocar tristeza, desistência, desistir de muitas coisas. Eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais isso. E a mente ali, ó, trabalhando, porque o inimigo ele faz isso. E ele tentou já. Mas, Nilda, e a gente pode ser tentada assim? Pode. Mas como a gente conhece a voz do nosso Pai, como a gente conhece a palavra de Deus, então agora a gente já sabe discernir. Entendendo? Quando vinham essas coisas, essas informações, a gente não aceita. A gente não pode segurar elas, não. A gente tem que rejeitar. Sai em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para nos lavar, limpar dessas mazelas, dessas coisas que o inimigo lança, sabe? É para poder ver a pessoa derrotada, ver a pessoa entristecida, ver a pessoa achando que não tem valor, às vezes colocando até complexo na pessoa. Está entendendo? A gente tem que aprender a rir dessa situação. Existe tristeza? Existe. Existe tristeza. A gente também pode estar livre disso? Não. Um familiar adoece, é uma situação difícil. A gente não vai se alegrar com aquilo, a gente vai procurar solução. Não é isso? A gente vai procurar solução para aquele problema. Se chegar a falecer, a gente vai se entristecer também. Mas a gente já sabe que isso Deus já deixou. Ninguém vai ficar aqui para séculos sem fim a meio. Né? Tudo vai chegar ao tempo. E a gente tem essa consciência. Mas a gente sabe também qual é esse outro lado da tristeza. Existem dois tipos de tristeza.
a tristeza que é por perda, né? De um ente querido. Às vezes você também tem tá num trabalho, que esse trabalho é muito bom, muito bom, muito bom, mas por uma circunstância qualquer, aí a pessoa saiu daquele trabalho, perdeu, né? Aí o que acontece? Aí vem uma tristeza, mas como a gente já sabe do que se trata e nada é para sempre, é por isso que eu volto a falar da consciência. Porque a voz do interior nosso sempre está ali apontando. A nossa consciência está ali viva, muito viva, apontando tudo. Então a gente tem que saber, entendeu? Quando essa voz ela dá um alerta, justamente é o que ela está mostrando. A gente seguir aquilo ali. Aí o que acontece? A gente não deve ficar triste por isso. A gente diz, Senhor, eu não sei por que aconteceu isso, isso e isso. Mas se é um propósito seu, para a minha vida, para uma coisa melhor, eu também aceito. E não ficar naquela tristeza, naquela coisa toda, achando que aquilo dali foi o fim de tudo. Porque não é assim. Não é. Então, eu acho que a gente tem, todos nós, a gente tem que ter essa consciência de saber, sabe? De separar uma coisa da outra. Se você misturar, feito uma massa de bolo, fica tudo misturado. No caso de um bolo, fica bom, porque é um bolo natural. Mas para a nossa vida, para a gente pegar tudo isso e misturar, fazer uma coisa só, não dá certo. A gente tem que separar cada coisa. Isso a gente faz meditando na palavra de Deus, parado um pouco, porque a gente vai ouvir a voz do nosso espírito. Você sabia que o nosso espírito ele fica mostrando coisa a gente? Eu acho tão bonito isso, porque se você parar um pouco, aí você lê a palavra de Deus, você vai resolver uma situação. Aí você vai para a palavra de Deus, conversa com ele, apresenta a situação a ele, vai ler aquilo ali, ou um devocional, ou mesmo a palavra do dia a dia. E depois você dá um tempinho a você. Não precisa de tempo muito longo, não. Você dá um tempo ali. Naquele pequeno tempo que você dá para você mesmo, vem resposta. Vem resposta. É preciso você estar atento. E se você ficar atento, você pega na hora. É assim. É como um caminho, dois caminhos. Você vai por ali. Aí quando chegar aqui, você diz, eu vou por isso aqui ou por isso. Por esse aqui talvez fosse mais perto, eu chegava mais rápido. Mas lá dentro de você, manda você ir por esse outro caminho. Então você deve obedecer. Se aquele que você está querendo é o que você está querendo. Mas aquela dúvida que você está, que aquele não vai ser bom, e está ali trazendo para isso, então vá para isso. Entendeu? Porque é o que o Espírito Santo está lhe conduzindo, junto com o seu Espírito. Como nós somos Espírito, é por isso que a gente vai ouvir e podemos ouvir a voz do Espírito. Porque somos Espírito. Nenhum animal vai ouvir, porque Deus não fez ele para isso. Agora, Deus nos fez para justamente ter acesso a essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos conduz, é ele que nos ajuda, tá entendendo? A gente precisa de ir para a palavra mesmo, a gente precisa de convidar ele. Outra coisa que é muito bom na nossa vida é a gente ser grata ao Senhor. Porque tem pessoas que têm muitas coisas. Eu tenho uma cliente que ela é rica, coisa material, sabe? Ela é rica. Mas o olhar dela é todo para coisa material. É só para isso. Entendeu? Aí não é bom, não é bom. Ela tem tudo, tem tudo. Ela conversa muito comigo. Eu dou umas pinceladas. Ela não é evangélica. Aí eu dou umas pinceladas, sabe? Mostrando alguma coisa. Né, amiga? É assim mesmo, né? É. Mas eu dou aquelas pinceladas para que os olhos dela vá se abrindo nas coisas de Deus. Eu sempre digo a ela, você é uma pessoa muito agraciada. Você é uma pessoa agraciada, então agradeça a Deus. Porque às vezes a pessoa tem tanto, sabe? Tem tantas coisas que nem agradecer a Deus pensa, porque já é o suficiente para ela. É o que ela está vendo ali, é o que ela está vivendo, é o que ela tem.
o que precisa ter. Então, para ela está tudo muito bem. Mas não é assim. A gente deve ter um coração grato ao Senhor, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo nas pequenas coisas. Não é esperar chegar o grande para a gente começar a agradecer, não. A gente já começa a agradecer a Deus as coisas que Ele já preparou para nós. A gente já começa a agradecer. Obrigado, porque já está feito. Obrigado, Pai, eu recebo, porque eu sei que vem de ti. Obrigado, Pai, porque eu sei que é na hora certa que o Senhor vai me enviar isso aí. Eu recebo, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer, agradecer. Agradecer é bom demais. Ainda é melhor do que pedir. Agradecer a Deus é melhor do que pedir. Eu gosto muito de agradecer a Deus. Agradeço muito, mas muito mesmo. Tudo que vem para minhas mãos, para mim fazer, eu sou grata ao Senhor. E apresenta a Ele. Obrigada, Pai. Muito obrigada. O Senhor me concedeu esse trabalho para mim fazer, essas coisas para me resolver. E eu recebo e vou fazer com excelência. E eu procuro fazer mesmo com excelência. Mesmo que eu demore mais. Mesmo que eu demore mais. Mas eu procuro fazer com excelência. Entendeu? Então, isso é muito bom. Mas voltando aqui, que eu falei esse outro pedacinho aqui que eu parei, aí o inimigo foi e lançou isso, né, sobre o pão. Se ele estava com fome, então ele fosse e, né, quis transformar essas pedras em pães. Mas Jesus disse, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Então, essa palavra está escrito é para a gente usar ela também. Em qualquer situação. Pai, a tua palavra está escrito na tua palavra. Isso. Aí você declara o que é. Está escrito. E está escrito mesmo. Escrito. Aí vai mudar, mas não muda mesmo. Não muda. É por isso que a gente tem que dar voz. Dar voz a essa palavra. Entendeu? Não usa palavras tortas, né? Usa a palavra torta, porque isso aí já é o poder da língua, que, né? E você sabe que a gente só fala porque realmente a gente tem uma língua para falar, e a língua é enganadora. É preciso da gente estar alinhando a nossa palavra, para quando a gente for falar, a gente falar as palavras certas, entendeu? Porque a língua, ela é perigosa. A língua não se converte, não. A qualquer situação, ela se levanta. Agora, para quê? Muitas vezes, para desagradar, para ferir, né? Para lançar maldição. É por isso que quando a gente vai orar, a gente diz: Senhor, afasta de mim todas as palavras de maldição, palavras praguejantes, porque são palavras que não convêm, não vêm de Deus. A gente tem que receber do alto as coisas boas. Por isso que o salmista, Davi, no Salmo 121, aí ele diz, né? É muito bonito o Salmo 121. Muito bonito. Pode ler lá, Salmo 21. 121. 121. É, Então, nós já estamos para 2 horas de live. Deus. E que horas são? É. Então, mas é isso. É porque falar da palavra é bom, né? Vocês falaram, ficaram mais de ouvir, mas eu creio que é muito bom a gente ouvir, né? Eu, pelo menos, gosto muito, eu falo muito, mas quando eu estou assim na igreja, quando eu estou numa reunião, aí eu me comporto. Eu preciso de ouvir e entender. Aí pronto, eu já fico pronta, né? Porque eu estou ouvindo, né? Então eu estou vendo aquilo que tá bom, aquilo que não tá. Aí eu vou acompanhando tudo. Mas é bom a gente ouvir e é bom a gente falar. Mas a gente tem um momento para tudo, né? Há tempo para todas as coisas. Certo? Aí a gente deixa, agradece muito por todas as palavras, ensinamentos, para quem assistiu até aqui, quem vai assistir depois ficou gravado, né? E para ler o Salmo 121, você estava finalizando nele, né? Mas aí tem um bonito aqui, eu não vou. Filipenses 4:8. Vocês leem, os dois vocês leem em casa. Aí. Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, nisso pensai. Aí você vai lá e lê os dois. Filipenses 4:8. Eu não vou ler não para não falar do tempo. Um beijo, um abraço
Outro. Obrigada. Deus, obrigado por Deus, tudo. Que Deus abençoe vocês grandemente, muita sabedoria, discernimento da palavra de Deus. E tenha uma noite maravilhosa. Amém. Obrigado pelos ensinamentos. Deus abençoe. Amém, amém. Beijo. Beijos. Tá fechado. Tchau.